James? Aconteceu algo com você? I'm not your Mary. Silent Hill 2 foi lançado em 2001. Após o sucesso do jogo original de 1999, obviamente, com a adição do novo remake do jogo, pensei que seria interessante discutir sobre com o meu amigo Kena. Inclusive, ele vai dar um oizinho aqui no início desse vídeo. Ele fala inglês, mas não tem problema que eu vou legendar. It is great to discuss items about this game. So first, what is Silent Hill? Silent Hill é uma cidade fictícia, com sede no Maine, nos Estados Unidos. Isso é confirmado após o remake de Silent Hill 2. Uma pequena cidade com um grande lago e muito patrimônio dito incomum e escondido. No entanto, Silent Hill era na verdade um ponto turístico muito bem frequentado pela sua atmosfera relaxante, sabia? Com o novo jogo aumentando ainda mais a popularidade da franquia, muita gente se pergunta: o que é Silent Hill? O que os monstros representam? Eu tô aqui para sanar algumas das suas dúvidas e, de modo geral, te informar mais sobre o jogo. Ok, para quem não conhece ou nunca jogou, do que se trata o jogo? A história da cidade de Silent Hill começa já em uma época anterior à colonização europeia nos Estados Unidos entre o século XVI e XIX, mas foi abandonada depois por causa do surto de uma praga. Foi só lá pelo século XX que a área foi ficar populada de novo. No entanto, houveram muitos desaparecimentos e ocorrências estranhas. Foi também entre o finzinho do século XIX e começo do século XX que um culto chamado A Ordem começou a se instaurar por lá. Essa informação logo vai ser importante. Já me perguntaram também, por que Silent Hill é assim? Assombrada, cheia de bicho, perigosa no geral. Não é bem que ela seja ou não seja assombrada. Ela só é lotada de energia paranormal. E isso é ligado ao culto que eu mencionei agora há pouco e também por causa de uma outra personagem do primeiro jogo, Alessa Gillespie. Desculpa, eu não sei pronunciar. Uma garota com poderes psíquicos, cuja vida foi bem triste, que acabou se tornando uma hospedeira para um literal deus. Por se recusar a ter este bebê, mais tarde ela envolveria a cidade em névoa com seus poderes para impedir que o plano do culto avançasse. Porém, fazendo isso, ela acabou sobrecarregando a cidade de energia e outras pessoas conseguem também ser afetadas por seus poderes. Outro ponto interessante. Quem conseguiria ver os monstros em Silent Hill? Basicamente, no mundo padrão de Silent Hill, se você não está envolto pelo pecado e é, no geral, uma pessoa inocente, você não verá nada. Por exemplo, a Laura não vê nada. Presume-se que ela veja apenas uma cidade abandonada mesmo. Essa parte me anima. Vamos falar um pouco dos designs dos monstros. Mas, Polly, pra que tanto monstro? Então, os monstros são todos individualmente simbólicos. E mesmo assim, sabemos que o inimigo que iremos falar sobre, conhecido como Sad Daddy, do Silent Hill 2, tem aquela forma porque é apenas como o James o vê. Diferente de Angela, por exemplo, já que a representação do monstro dela é uma coisa bem mais diferente. É quase que como se o monstro pudesse se transformar em seu pior pesadelo. Medo de cachorros, passado, infância. Os monstros em Silent Hill são muito simbólicos, já que são uma projeção da mente de quem os vê. E que inimigo melhor para começar do que o nosso famoso Pyramid Head? Se você é fã de carteirinha de Silent Hill ou conhece algum título, com certeza você já ouviu falar dele. O nosso Pyramid Head é uma figura da culpa e do tormento interior de James junto com o seu desejo de ser punido. Ele teve a sua aparição pela primeira vez no segundo jogo e é o vilão principal. A primeira coisa que a gente vai bater o olho nele é claro, a pirâmide. Tá no nome, duh. Tem significado? Até que tem, um bem simples e objetivo. Masahiro Ito, o designer dos monstros de Silent Hill 2, queria criar um monstro que tivesse escondendo seu rosto. Talvez por esse sentimento de culpa do James? Especulação minha. Mas não conseguia colocar nada no papel que o agradasse. Até que ele desenhou a pirâmide, que foi bem mais do agrado dele. Segundo o próprio Ito,
A ideia de ângulos e cantos afiados passam a mensagem de dor. O espadão dele, que de espadão na verdade não tem nada. Na realidade, isso aqui que vocês estão vendo é apenas um lado de um par de tesouras. O outro lado você inclusive encontra durante o jogo, simbolizando que Pyramid Head não é nada mais, nada menos, um outro James. Temos um outro inimigo que também encontramos no segundo jogo, Abstract Daddy. O simbolismo por trás dele gira em torno do trauma de infância da Angela. Logo, não temos uma imagem clara de como ele realmente é para se parecer. Por isso, o seu nome é Pai Abstrato. Abstract Daddy, porque aos olhos de James, que é o personagem principal do game, ele não passa de uma imagem vagamente abstrata. Nas palavras do Masahiro, abro aspas, nós nunca chegamos a ver o Abstract Daddy que Angela encontrou. O monstro que nós estamos vendo é exatamente a mesma coisa que James vê. Então, essa coisa que ela vê poderia ser o Pyramid Head dela. Ninguém conhece o verdadeiro Abstract Daddy dela sem ser a própria Angela. Bom, como a própria Team Silent, equipe que produziu os primeiros jogos, disse em relação ao Silent Hill, a borda entre a realidade e a irrealidade é confusa. Agora, as perguntas de verdade. Por que tanta neblina? Então, toda essa neblina é porque na época o PlayStation 1 não conseguia renderizar a distância e o tamanho do local, já que toda a cidade foi modelada, não impressa em fundos como, digamos, Resident Evil, por exemplo. E isso aumentou o caráter assustador de Silent Hill, então foi mantido em todos os jogos. Sem dizer que isso também ajudava os consoles antigos com a distância de visão. Agora sabemos um pouco mais sobre a cidade e por que é tão nebulosa. Vamos falar de uma coisa um pouco mais técnica, em parte de gameplay mesmo. Uma coisa bem interessante que pude notar foi como o novo remake parece ter deixado algumas características do próprio horror mesmo mais intensas em alguns aspectos. Não digo necessariamente de uma forma estética, mas é gameplay. Espera que eu te mostro. Na parte dos manequins, o tempo que você tinha pra reagir aos ataques parecia ser maior. Era desesperador? Porra, dava medo sim, não me leva a mal. Mas em comparação ao remake, a janela de tempo de reação é curta. É bate agora ou paciência, meu caro. Eles são mais agressivos, te dão pouca oportunidade pra se defender em relação aos manequins originais. Dá pra ter uma ideia? Bom, e chegamos ao finalzinho do nosso vídeo de Silent Hill. Eu quero agradecer pra quem viu até aqui. Esse vídeo deu bastante trabalho, então não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E me diz aí nos comentários qual que é o seu jogo favorito de Silent Hill e seu monstro favorito. Inclusive, muito obrigada, Kenna, pela ajuda com as pesquisas. Thank you very much for allowing me to be in this video. It was great. Thank you, Polly, for allowing me to present parts of Silent Hill. Bom, é isso, pessoal. Eu sou Polly, do canal Arauto Ilustrado. Espero que lembrem-se do caminho de volta. E até mais.